Olá a todos, meu nome é Elias Cosmo, sou médico oncologista aqui do Centro de Oncologia da Unimed e hoje a gente está aqui para falar sobre o Novembro Azul, o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Bem, o câncer de próstata é o segundo mais comum nos homens, só perde para o câncer de pele e não melanoma. Nós temos mais de 60 mil diagnósticos todos os anos no Brasil, por isso a importância da conscientização de todos os homens sobre esse tema. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Bem, nós temos fatores de risco que nós conseguimos mudar e temos fatores de risco que a gente não consegue mudar. Quais são os fatores de risco que a gente não consegue mudar? O envelhecimento. Então, nós sabemos que 2/3 dos casos de câncer de próstata ocorrem nos pacientes acima de 65 anos de idade. Então, o envelhecimento é uma das causas do câncer de próstata. Isso a gente não consegue mudar. Outra questão que a gente não consegue mudar dos fatores de risco é a hereditariedade. Então, aqueles homens que têm casos na família de câncer de próstata é um fator de risco também. Tá? Agora, quais são os fatores de risco que nós podemos evitar? A obesidade, a ingesta de bebidas alcoólicas, o tabagismo, também a falta de atividade física, ou seja, o sedentarismo, a ingesta de dietas ricas em gorduras animais. Então, são fatores de risco para o câncer de próstata que nós podemos ter, sim, hábitos de vida saudável. Em relação aos sintomas, quais são os sintomas do câncer de próstata? Na grande maioria das vezes, o diagnóstico do câncer de próstata ele é realizado, muitas vezes por detecção precoce no screening, porque o câncer de próstata não gera sintomas na fase inicial. Geralmente, os sintomas do câncer de próstata ocorrem numa fase tardia da doença, quando tem uma metástase nos ossos ou quando o tumor cresceu ao ponto de dificultar a parte da urina, ou até mesmo da parte da disfunção erétil, ou ter algum sangramento, mas isso ocorre já numa fase mais avançada da doença. Na fase inicial, geralmente não tem sintomas. O que acontece é que nós temos outras doenças do câncer em relação à próstata, que é a hiperplasia prostática, que é uma doença benigna, que pode confundir sintomas com câncer de próstata. Aí são aqueles sintomas de jato fraco urinário, aquele sintoma de dificuldade para iniciar a micção urinária, ou para terminar, ou aqueles pacientes que acordam várias vezes à noite para poder fazer a urina, porque tem uma sensação de que não conseguiu urinar completamente, uma sensação de uma bexiga repleta, cheia, constantemente. Então, os sintomas urinários sempre é bom investigar. Lembrando que a maior causa desses sintomas urinários é de doença benigna, ou seja, de não câncer, de uma doença chamada hiperplasia. Mas alguns sintomas podem sim ser relacionados ao tumor de próstata. Em relação ao diagnóstico precoce, como é realizado? Bem, nós temos o toque retal, que é um exame físico que o médico habilitado para isso, ele realiza através do exame digital do reto, o toque da próstata, que é acessível através desse tipo de exame. E assim encontrar se tem algumas nodulações ou alterações da próstata. Nós temos também o exame do PSA, que é um exame de sangue, que a gente avalia o valor do PSA. Se ele estiver muito elevado, também pode ser um indício de câncer de próstata. Tá? E nós temos também os exames de imagem, quando são necessários, ultrassom, ressonância, que nos auxiliam também nesse diagnóstico precoce quando é necessário. Tá? O diagnóstico é realizado através de uma biópsia. Então, quando há suspeita do câncer, nós realizamos a biópsia, geralmente guiada por ultrassom, tá? E essa biópsia, ela confirma se o tumor é benigno ou se não tem câncer. Tá? Sobre o tratamento. Bem, o tratamento do câncer de próstata, cada vez mais avançado, nas fases iniciais da doença, alguns pacientes não requerem tratamento. A gente pode fazer só o acompanhamento vigilante. Como a maioria dos casos do câncer de próstata é uma doença indolente, ou seja, que cresce muito devagar, principalmente aqueles pacientes idosos que não têm um risco aumentado de metástase, pela classificação que nós utilizamos, podem fazer só o acompanhamento. Tá?
Agora, aqueles pacientes que são diagnosticados já com risco moderado ou alto risco para metástase, merece sim um tratamento que pode ir desde a cirurgia, radioterapia ou tratamento hormonal, né? Também realizado, né, em acompanhamento conjunto com várias especialidades, né? Radioterapeuta, urologista, cirurgiões oncológicos e oncologia clínica. Estou aqui então finalizando essa mensagem para todos os homens, né? Ressaltando aqueles que devem sim fazer o screening, ou seja, a detecção precoce. Se você tem mais de 45 anos, é da raça negra e tem casos na família, né, em parentes de primeiro grau, você deve sim procurar o seu urologista, né, o médico, para fazer o acompanhamento, né, de todos esses exames que foram abordados aqui. Agora, se você não faz parte do grupo de risco e você tem mais de 50 anos, né, você pode sim procurar o urologista para tirar dúvidas se você deve ou não fazer os testes, tá? Isso é uma conduta individualizada. Então fica aqui todas as dicas. Um grande abraço a todos.